Bem-vindos ao especial Heroes in the Field, um projeto do time de PR que tem como intuito trazer para vocês histórias inspiradoras de colaboradores que estão aqui no URB com a gente. Nosso primeiro convidado é o L'Oréal. Seja bem-vindo, L'Oréal. É um prazer ter você aqui. Obrigado. A gente vai falar um pouco da sua trajetória. Eu que agradeço a sua presença. E a gente tem que falar, assim, um pouquinho da sua trajetória, como que você começou a sua carreira. Conta pra gente um pouco. Bom, meu nome é Lucas, né? Prazer, gente. O mais conhecido como L'Oréal. Acho que todo mundo me conhece como L'Oréal. L'Oréal não é meu nome, tá? É meu apelido. Deixando claro. Deixando claro. Eu sou engenheiro eletrônico de computação, formado na UFRJ. E eu já fiz, assim, um pouco de tudo, assim, dentro da minha área de formação. Até porque é um pouco ampla, né? Então, desde robótica, já dei aula de robótica, inclusive. Machine learning, tudo isso, assim, eu já fiz um pouco. Desenvolvimento de sistemas embarcados, enfim, tudo isso eu já fiz um pouco. E aqui no URB, né, eu trabalho na Loom Factory, que é o nosso lab de desenvolvimento. E assim, eu costumo atuar mais, tanto assim na parte de robótica, prototipação eletrônica, então alguma coisa que tem que fazer ali de eletrônica, eu faço machine learning também, a gente trabalha bastante, e análise e engenharia de dados também. E até assim, até essa parte um pouco mais, assim, que eu não tive tanto contato antes do URB, que é gerenciamento de projeto, produto, design thinking, isso tudo assim, a gente começou a desenvolver, assim, eu comecei a desenvolver quando já estava aqui dentro. Legal, porque você traz um conhecimento muito, que poucas pessoas têm contato, e aí acabou trazendo uma outra experiência que é mais visual, quer dizer, você fez de tudo um pouco, e aqui no URB você conseguiu desenvolver talentos que deixam você hoje no Loom. Em que situação? O que vocês estão fazendo por lá hoje? Hoje a gente está desenvolvendo alguns projetos, né? A gente tem mais projetos que pessoas, para falar a verdade. Quantas pessoas são no time hoje? Hoje tem 7 pessoas, Tá. e a gente tem 9 projetos. Todos voltados para essa questão de dado, machine learning? Não necessariamente, assim, a nossa missão, na verdade, é impactar positivamente a vida das pessoas. Então tem projetos que tem um lado, assim, financeiro, para conseguir, assim, bancar a gente, né, conseguir bancar os nossos projetos, e tem outros projetos que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, a gente tem um projeto para desenvolver um desafio de inovação em tecnologias de poços artesianos. Então, a gente fez um estudo, né, e o próprio João, ele tem um contato muito forte com isso, que a gente fez um estudo para ver qual que é a vulnerabilidade de certos municípios, certas comunidades, às secas que aconteceram no Brasil. A gente teve uma seca muito grande de 2013 a 2019, se eu não me engano. E a gente viu que os municípios que têm uma alta dependência de águas superficiais, eles são muito vulneráveis à seca. Então toda essa questão da mudança climática, tudo isso agrava, né? Então se a gente tem tecnologias mais baratas de extrair água, preservar a qualidade da água de lençóis freáticos, de fazer a manutenção dessa água também, a gente consegue mitigar, assim, muitos efeitos. Acho que eu posso estar errado no dado, mas foram mais ou menos 3 mil municípios que sofreram de crise hídrica nesse período de seca aí. Caramba! Então é um projeto, assim, que não tem nenhum viés financeiro, pelo menos por parte da gente, né? E sim o intuito de ajudar mesmo e tentar Sim, resolver uma dor que é a dor do futuro, né? Todo mundo fala que sim, a gente tem que ficar atento à água, que a água perfeito. é o grande lance daqui para frente. A gente já destruindo o planeta há muitos anos, e que a água vai ser o grande diferencial, a água potável principalmente, né? Então vocês estão. Eu vi uma recentemente, convido até todo mundo a dar uma olhada, acho que está no Instagram do URB, a questão das árvores também. Vocês fizeram recentemente um estudo, não é? De para cada ser humano hoje são 400 árvores. E se não me engano, isso daí não é um estudo de vocês? A gente tem focado muito recentemente nessas questões de mudança climática. Então, é, toda essa parte, assim, de, tá, o que a gente está fazendo que está afetando a vida das pessoas. Então, até mesmo quando você vê aqueles desastres em Petrópolis e tal, Sim. tudo isso é causado por coisas que a gente está fazendo. Tem até um projeto muito legal de atribuição de evento, que é uma pesquisadora, eu posso estar enganado, mas acho que ela é suíça, que ela tem um grupo que faz esse tipo de pesquisa. Então você consegue ter, assim, cara, teve um incêndio no Canadá agora, e você consegue fazer um estudo e atribuir
Por que que isso por que que isso aconteceu? né? Quem emitiu os gases que eles chamam de gases de efeito estufa, né? Que são, assim, tem vários gases. E alguns deles acabam culminando de aí vem aquele negócio: "Ah, foi uma guimba de cigarro". É, Jogaram uma guimba de cigarro. não é muito queima de cigarro, é mais assim, é assim, Mas existem vários vocês conseguem rastrear hoje através de inteligência e tudo sim, mais, o que que causou de fato e sim. talvez prevenir, seria isso? Assim, acho que no futuro, acho que empresas de mineração e tal, elas vão poder ser processadas baseado nesse estudo de atribuição. Tipo, o caminho mesmo, né, a É, trilha que ver da levou àquele onde acidente. exatamente, exatamente. Caramba, pô, eu ia falar: "Caramba, Lucas, caramba, É. L'Oréal, que demais, Então, cara". assim, tem muito projeto. A gente está fazendo um projeto também de identificação e traqueamento, né, e rastreamento de animais silvestres. Então a gente consegue instalar câmeras nas árvores e Uhum. ver, assim, identificar o animal, né, qual é o animal e o ID, o único dele, e ver por onde ele está se movimentando. E você Qual consegue que é a usar. sazonalidade dele? Pra onde que ele vai? No E verão? você consegue até mesmo, assim, identificar se está havendo desmatamento, por exemplo, pelo padrão de movimentação dos animais. Se aquilo ali não tá mais favorável pra ele, ele tá se mudando, o que que tá Sim, causando essa mudança? Cara, sim. que Identificar uma loucura! anomalia, alguma coisa assim. Bença a Deus. E aí dentro dessa sua missão, que já tem um viés social misturado aí com um viés tecnológico, foi assim que você em 2020 fez parte do estudo que trouxe você até o Heroes in the Field hoje? Pois é, eu acho que, assim, esse projeto que eu participei em 2020 foi o primeiro projeto, assim, e acho que até mudou um pouco a forma como eu penso, como eu quero meu futuro, né? Que ele realmente teve, assim, um impacto teve o potencial de impacto na vida das pessoas. Porque é um projeto que ele faz parte de um plano tanto nacional quanto da OMS para acabar com a tuberculose até 2050. E assim, a tuberculose, ela infecta 1/4 da população mundial. Então, uma a cada 4 pessoas tem tuberculose. E a segunda doença infecciosa mais letal do mundo, só está atrás da Covid. E o que mais choca é que é uma doença tratável e tem cura. Você consegue, assim, tomar as drogas ali, um coquetel, e curar completamente da Assim que tuberculose. detectada, você consegue Sim. reverter. Então, o grande problema é justamente o diagnóstico disso. E você conseguir diferenciar os estágios da tuberculose, porque, por exemplo, se tem uma pessoa com estágio mais avançado, e você administrar drogas leves, você pode criar uma resistência na pessoa. Então, você piora a doença na pessoa, ao invés Você de não tem ajudar. nenhum efeito de cura, você acaba piorando o Piorando. estágio e É, acelerando, de repente, uma situação letal, né? e aí, o objetivo também é justamente ver esse grau da doença para conseguir administrar a dose certa Do do remédio, coquetel. do coquetel. É um coquetel, não é nenhum, são São várias alguns, drogas, tá? E o tratamento demorado até 6 meses de de tratamento. tratamento, tá? E Então aí não depois é. alta, Sim, sim. sim. E aí o nosso projeto ele foca nesse diagnóstico a partir de raio-x de tórax. Então a pessoa tira ali a radiografia, né? Para tuberculose você tem um teste rápido que você faz, como se fosse o Covid. Mas para detectar esse grau da doença, você tira o raio-x e aí o nosso sistema que a gente está desenvolvendo, ele identifica se a tuberculose já está ativa no seu pulmão, você já tem a feridinha ali no pulmão ou não. Então você consegue ver esse grau da doença. E aí, a partir disso, você consegue entrar com um tratamento que seria quase precoce, né? Ou preventivo, né? E Sim, aí diminui os riscos até para a própria pessoa e também de contágio, né? Que você estava falando que é uma dos objetivos também diminuir o contágio para outras pessoas. sim, é quebrar a cadeia de transmissão mesmo. E isso vocês conseguiram desenvolver de que forma? Como é que é o projeto em si, Então, o L'Oréal? projeto ele foi dividido em duas partes. A primeira, assim, como a gente está falando do SUS, e a gente está falando de um sistema bem antigo já, a gente tem essas radiografias em filme radiográfico, ou seja, ela é física, né? Aquela Chapa chapa preta, né? preta. Então, a gente está desenvolvendo um modelo de machine learning, e para o modelo conseguir interagir com a radiografia, isso tem que ser digital. Então, a primeira parte do projeto foi a construção dessa base de dados digital
para aí o modelo conseguir identificar. Conversar e Exato, dar o resultado que vocês estão esperando. exato. Isso vocês fizeram com o SUS bancando? Teve algum incentivo? O fomento foi do CNPq. Tá, Então tá. foi uma chamada que tiveram, eu não vou me lembrar agora, mas 2 ou 3 projetos voltados a essa Para área. essa solução. Sim, sim. Que barato. E aí vocês passaram e estão nesse desenvolvimento desde 2020? Em que estágio está o Desde projeto? 2020, isso. A gente está desenvolvendo agora, propriamente modelo para classificar o estágio da doença. Tá. Então a gente teve a construção dessa base de dados. Conseguiram já transformar para o digital, conversando já com... Sim. Tá. E aí tem todo assim um sistema de qualidade de dados, né? Porque para digitalizar essa radiografia, não basta só, sei lá, pegar um scanner e botar ali, porque às vezes é muito grande. E um scanner, sei lá, para tamanho A2, assim, não é muito viável. Então, tem um procedimento operacional padrão, que é como se fosse uma receita de bolo ali, para os radiologistas, eles tirarem uma foto da radiografia. E aí digitalizar. Que é chamado imageamento radiográfico. Sim. E aí tem vários modelos que a gente desenvolveu para validar a qualidade da foto tirada. Então o modelo consegue ver a foto e dizer, você infringiu a regra tal do procedimento operacional padrão, do POP. E aí dá esse feedback para a pessoa que está imaginando. E aí ele refaz a foto. A foto. E aí aí, por exemplo, jogou a foto no computador e aí vocês com a inteligência falam, essa pessoa precisa ser avisada, ela tá positiva. Perfeito. E aí ela já é encaminhada para o tratamento certo dela. Cara, e isso, falando de saúde pública, pois é sensacional. E assim, legal. É um projeto que ele, quando a gente está falando assim de massas, né, ele é perfeito, porque ele automatiza muitos processos e salva vidas, assim, efetivamente, né? E você consegue ter auditoria remota, então você não precisa nem ter um médico especialista, sei lá. Você pula a parte da consulta, você não precisa ir no médico para te falar se você está com tuberculose, né? Você já chega para o tratamento. Sim, e às vezes você pode ter um médico especialista em tuberculose em São Paulo, e fazer um tratamento acompanhado aqui no Rio, por exemplo. Assistido, porque tá tudo online, ele pode te orientar. Perfeito. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. E tem um prazo para vocês terminarem? Como existe alguma... Eu não sei como funciona. Existe algum deadline? Como que seria? Tem um deadline. O projeto, ele tem 3 anos. Tá. Então, assim, ele teve a reunião do Marco Zero dele em 2020. E o prazo dele tá para final desse ano, se eu não me engano. Logo ali. Logo ali. Dezembro, então? Acho que sim. E aí vocês implementam primeiro num município? Isso seria implementado já em grande escala? Qual que seria o... Primeiro tem uns testes em pequena escala, né? Para até validar o sistema. Sim. E ver... Acertos e erros, ajustes. O que eles chamam de... A gente vai rodar em Shadow isso, né? Então... vai estar agindo ali, mas mais para a gente pegar um feedback dos profissionais e ver como é que isso está funcionando. Até porque a gente está falando de um sistema muito grande, né? Então, o objetivo é conseguir implantar isso aos poucos, minimizando a quantidade de erros. Sim, aperfeiçoando conforme for aplicado, né? Tipo, ao longo do tempo, vocês vão aperfeiçoando até atingir todo mundo. Perfeito. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Parabéns. Obrigado. Que legal. Quantas pessoas estão envolvidas, Lucas, com Cara, você? tem muita gente. Inclusive, a gente tem esse laboratório na UFRJ, que a gente faz interno na faculdade? Sim. E a gente tem parceria também com algumas universidades na Suíça, alguns institutos de pesquisa de tuberculose, em Benin, por exemplo, também. Porque, na verdade, desenvolvendo isso, exportar isso muito o caminho muito simples, assim, parece o caminho mais correto, né? Sim. Principalmente, assim, se a gente for falar dos países que mais sofrem disso, por exemplo, a Índia, que faz parte do BRICS, também sofre muito com a tuberculose. Então, é um projeto que tem muito potencial para a gente conseguir, assim, erradicar doenças não só no Brasil, mas como no mundo também. Em outros países também. E tem aqui na nossa pauta, quem inspira você dentro da sua área, assim, quais são suas fontes de inspiração, as pessoas que você busca, enfim, não sei como dizer isso, não sei se existe isso na sua área, mas alguém que você se espelha? Cara, eu me inspiro muito nos meus professores.
Eu acho que, assim, não só nos que eu tive na faculdade, né? Porque muitas dessas coisas a gente vai aprendendo, assim, vendo conferência, lendo artigo e tal. Sim. E acho que tem algumas pessoas que eu posso citar, como Ian LeCun, Andrew Ng, Andrei Karpathy, David Silver, Fei-Fei Li. São pesquisadores, assim, do meio de aprendizado profundo do Deep Learning, que eles não só são pesquisadores assim excelentes, que eles estão inovando o campo toda hora, mas eles sempre se preocupam em ensinar, eles são todos professores, então estão sempre assim, estão formando uma nova geração de pesquisadores ali para realmente mudar o mundo, saca? Então eu me inspiro muito neles também. Ai, que legal! Acho que é isso. Acho que a gente teve. É porque Heroes in the Field, né? Os heróis em campo mesmo, né? Quem tá fazendo a diferença ali na vida real, né? E acho que o que você trouxe aqui falou bem breve, assim, né? Foi bem rápido, assim, sobre tanto a questão da água quanto a questão dos animais. E agora o projeto de tuberculose, assim, mostra que você, através das pessoas que te inspiram, tá fazendo a sua parte muito bem, né? Então foi muito legal. Queria agradecer e dizer que, assim, a gente espera ansiosamente o projeto estar rodando aí. Valeu, obrigado.